Reveja o que deu errado. Analise toda a situação. Pense bem. Por que será que não deu certo? Ou, que bom que deu certo, né? Nós temos que recorrer aos versículos bíblicos muitas vezes nas nossas vidas. Com certeza isso vai nos ajudar muito. E eu quero compartilhar com vocês agora Romanos 10, versículo 35 a 36, que fala: Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. E aí nós sabemos que é desafiador lidar com as frustrações das nossas vidas. Quando a gente tem planos, quando a gente tem sonhos, eles não saem muito bem da forma como pensamos. Mas, gente, lembre-se de uma coisa: não é impossível lidar com as frustrações. Claro, precisamos muitas vezes chegar ali na origem, saber a matriz. Mas quem vai nos ajudar neste momento a conversar um pouco mais sobre isso será ele, né? O nosso reverendo Leonardo Campanha. Olá, pastor, boa tarde. Olá, Tainá, tudo bem? Muito bom estar mais uma vez aqui, né? Aqui, tudo bem? Ah, tá, achei que você fosse continuar a frase, eu estava esperando. Muito bom estar aqui. Olá, pastor. Olá para você que está aí nos assistindo. Boa tarde, né? Que bom estar aqui com vocês. Lembrando, uma coisa importante, hein? Vamos recordar quem está nos assistindo aí pela primeira vez, ou não, já está aqui com a gente há um bom tempo, mas ainda não é inscrito em nosso canal. Então, neste momento, é o momento ideal para você se inscrever, ó, aqui na tarjinha, youtube.com/ipepinheiros. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, né? Se você não se inscreveu, é hora de se arrepender desse pecado e se inscrever no canal. Exatamente. Já se inscreve lá, ativa o sino, porque, ó, que nem agora, 1h30 começou Sempre Juntos e você já seria notificado do nosso programa que está no ar agora ao vivo. Então, e é assim, ao vivo, hein? Então não pode perder a oportunidade de acompanhar ali desde o comecinho para não perder o tema, perder tantas explicações. Nós vamos falar hoje como lidar com as frustrações. E a gente tem essa dificuldade. E aí, quando a gente fala em como lidar com as frustrações, pastor, podemos dizer que nós temos um número grande aí, digamos, de pessoas que sofrem com frustrações, que andam frustradas aí na vida, né? E como nós, cristãos, precisamos saber lidar com essa questão de forma bíblica, né? Não é impossível, né, pastor? Ou é? Não, definitivamente não é. Não é impossível, né? Uhum. Eu creio que a gente vive num tempo em que, de uma certa forma, as frustrações elas são talvez intensificadas pela facilidade que nós temos hoje com as redes sociais, né? Então, hoje pela manhã, a gente estava conversando no programa Manhã EPP e a gente estava falando lá sobre a geração que se compara, né? E muitas dessas comparações vão conduzir à frustração. Né? Então, até no programa de manhã eu falei assim, ó, se você está frustrado, veja lá à tarde que a gente vai conversar sobre isso. Mas as frustrações, elas são comuns na nossa vida. Né? A gente precisa, então, entender qual é a origem dessa frustração, por que nós ficamos frustrados. Eu entendo, né, que a mãe da frustração é a expectativa. Quanto mais expectativa a gente põe em algo, né, mais a gente acaba se frustrando. E a única expectativa, o único lugar, a única pessoa em que a gente deve depositar a nossa expectativa é em Cristo. Né? Somente nele que todas as nossas ansiedades, né, os nossos anseios são respondidos. Uhum. Mas nós ainda como sendo influenciados pelo pecado, a gente que vive nesse mundo caído até a segunda vinda de Cristo, nós teremos que lidar com o nosso coração. Em vários momentos, de várias maneiras, nós nos frustraremos com essa realidade. E um dos motivos, né, que eu vejo isso é porque a gente normalmente deseja, anseia por coisas que nós não deveríamos desejar. Uhum. Nós ansiamos, nós desejamos que o nosso orgulho, o nosso coração, né, o nosso ego seja satisfeito em vários momentos de uma maneira não bíblica. Então, não são coisas que não fazem parte do plano de Deus, são coisas que Deus não quer para a nossa vida, mas de uma maneira equivocada nós desejamos, de uma maneira equivocada nós colocamos um alto valor nessa coisa que nós não temos,
E quando nós não atingimos, quando nós não recebemos, nós nos frustramos. Então, uma coisa importante que a gente precisa pensar é o seguinte: Deus deu quantas vidas para você? Uma só. Foi uma só? Não, então depende. Foi uma só, né? Aí se for contar, né, Cristo, uma só, gente, não, tá? A gente só vive uma vez. É muito fácil pôr a pessoa em dúvida, sabe? Tipo, ela responde com uma convicção, e você fala assim, né? Pronto, aí já acabou a convicção não toda. É? Mas o ponto é que nós temos uma existência, né? Cristo fala que Hebreus, né, o autor dos Hebreus fala que o homem está destinado a morrer uma só vez. Então, em termos de vida biológica, essa existência nossa, a gente tem uma. A questão é que para cada pessoa, para cada eleito de Deus, vamos colocar nesses termos, Deus tem um plano. Deus tem algo preparado. Né? Eu falei um pouco disso hoje pela manhã. Mas nós somos seres individuais, seres únicos, exclusivos. Né? Não tem Leonardo em série. Graças a Deus, senão ia dar um trabalho lascado no mundo. Mas você tem um ser específico, um ser único, com as suas características, com o seu jeito de ser, né, com os dons dados por Deus, com as suas falhas e coisas do tipo. E Deus tem para mim uma vocação, para você Ele tem outra, e Ele tem, ao longo da minha vida, então, coisas que estão planejadas para que aconteçam. E a vontade de Deus sempre prevalece, isso é fato. Então significa que na minha jornada de vida terão coisas que acontecerão na minha vida e coisas que não acontecerão. E terão coisas que acontecerão na vida de outras pessoas com as quais eu convivo e coisas que não acontecerão com elas. Então muitas vezes a gente se frustra porque a gente ainda não entendeu qual é o sentido da nossa vida. A gente não entendeu muitas vezes o que Deus quer que nós façamos. A gente não entendeu, então, o propósito de Deus em cada circunstância. Então a gente entendeu várias coisas, e aí quando eu desconsidero aquilo que Deus propõe para mim, que é buscar em primeiro lugar o seu reino, e que as demais coisas serão acrescentadas, vamos pegar esse texto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quais coisas serão acrescentadas? As outras. As demais. As demais. Isso significa que não são as que eu quero, isso significa que são as que eu preciso. São as que Deus quer dentro dessa busca do reino. Então, quando eu busco o reino em primeiro lugar, quando eu busco as coisas de Deus em primeiro lugar, o Espírito está trabalhando no meu coração primeiro para eu desejar isso. Quando eu continuo nessa busca, o Espírito continua a trabalhar em mim. E quanto mais eu busco, mais eu sou transformado. E aí, o que vai acontecer? Os meus desejos vão sendo alterados. As coisas que eu anseio vão sendo mudadas. Não é que eu não, a partir desse momento eu vou ser perfeito e vou deixar de desejar tudo que seja errado. Não, aí isso é um processo, né? Mas eu já vou desejar menos coisas erradas a cada passo que eu dou em busca do reino, em primeiro lugar. Então, com essa transformação, aqui eu já estou dando a solução, entre aspas, a solução do problema. Com essa transformação, a gente vai vendo que Deus foi trabalhando em nós, e nisso eu vou deixar de me frustrar, porque a busca é pelo reino, né? Fazer parte da obra que Deus está implantando o seu reino nessa terra, e o plano de Deus nunca falha, o reino já começou, está sendo implantado e está em expansão. E quando eu faço parte disso, eu não vou me frustrar. Às vezes eu vou me frustrar porque eu tenho desejos meus para a igreja de Cristo. Sim. Só que quem é o dono da igreja? Cristo. E não eu. Exatamente. Né? Então o pastor Dival fala comigo, ele fala assim, Léo, tem muito pastor por aí que esqueceu que Cristo que comprou a igreja e ele acha que foi ele, né? Porque o cara parece que esqueceu a pessoa de Cristo nessa história. Quem é o proprietário? Né? Quando a gente fala ali, quando a gente não, né? Quando a Bíblia fala que Cristo é nosso Senhor, a ideia é de um senhor de escravos. Então ele é um senhor que possui pessoas. E por que ele nos possui? Porque ele nos comprou. A gente era escravo do pecado, quando fala que ele nos redimiu, quer dizer que ele fez uma transação em que ele nos comprou. Ele tirou a propriedade do pecado e pegou para ele. Então, nesse processo, Deus vai nos transformando, nós começamos a desejar coisas diferentes e passamos a nos frustrar menos, porque o nosso principal objetivo de vida leva em consideração a perspectiva eterna e não a terrena. Então, eu olho para as coisas que durarão para sempre e deixo de olhar para essas coisas que são passageiras. Entendi. É que, inclusive, entra na próxima pergunta agora, que quais
poderiam ser os possíveis gatilhos, né, que desencadeiam esse sentimento em nossas vidas. Você tá bem, tô bem, acordo o dia, tô ali, e de repente, do nada, uma notícia, uma informação, uma situação, a pessoa muda todo o humor, da noite para o dia ela vê uma vida que vem sendo transformada, né, sendo abatida. Quais seriam esses gatilhos, pastor? Eu acho que vai variar de pessoa para pessoa. Eu creio que o gatilho está relacionado com o desejo do meu coração. Uhum. Né, o Paul Tripp tem uma frase interessante, né, que as circunstâncias, as pessoas, essas coisas, elas só revelam o que está no meu coração. Então, por exemplo, a pessoa não adulterou porque a mulher deu em cima dele. A pessoa adulterou porque o adultério, a lascívia já estava no seu coração. Uhum. A pessoa dar em cima foi só a oportunidade para ele externar aquilo que estava oculto. Olha só. Né? Então, as circunstâncias vão ser apenas aí oportunidades, daí a ideia do gatilho, para revelar aquilo que está no coração. Então, por exemplo, o que definitivamente, vamos pegar no nosso tempo, e principalmente com os mais jovens, uma grande fonte de frustração são as redes sociais. Né? De uma certa forma, a gente pode até conectar com aquele outro tema sobre a tecnologia. Que nós temos um tema fixo, que a gente trabalha uma vez por mês sobre a tecnologia, né? Que nas redes sociais, hoje, que é a maneira que eu leio, né? O Instagram ele é basicamente uma forma de fazer publicidade. Se você usa dessa maneira, fala. Não. Eu quero segurar essa pergunta, essa questão um pouquinho, mas só uma questão, voltando aqui nos desejos do coração, desculpa, a gente já volta, gente. Não fiquem bravos comigo. Depois reclama com ela lá no... Não fiquem bravos comigo, depois manda aqui no chat. Você pode voltar à pergunta que você cortou, o pastor, que ele estava falando. Mas só uma pergunta. Eu falo isso porque recentemente eu estava com um grupo de amigos, né, pessoas que eu conhecia recentemente, e a questão era essa, né? É muito comum ainda a gente pensar que nós somos pessoas boas, que nós temos boas intenções, eu não cometo crimes, eu não maltrato, nós somos pessoas boas a partir da nossa moral, das nossas atitudes, da nosso comportamento. E aí, muitas vezes, as pessoas olham e falam, essas atitudes, essas escolhas que a pessoa teve de trair, teve de agredir ou de ofender, é porque ela que não teve controle, é dela isso, mas não, muitas vezes, que está atrelado ao fato do nosso coração ser um coração pecaminoso e que não é a situação em si que me faz pecar, mas a situação em si faz com que eu revele, demonstre o meu coração. É isso? Tá. Ali o pecado, ele está ali dentro, está armazenado, está em nós. Tá. E as situações desencadeiam isso que já está em nós. Eu vou fazer ajustes finos. Eu quero ajustes finos. Ajustes teológicos nessa frase. Isso, é isso que eu gostaria da gente reforçar. Eu não diria, né, que de um eleito que foi regenerado, que o seu coração é pecaminoso. Uhum. Né, o seu coração foi transformado. Uhum. Né, então, a Bíblia fala que houve um transplante cardíaco, né, então saiu o coração de pedra, então o coração de carne. O coração, a gente vai lá para Efésios 2, ele vos deu vida, estando vós mortos e vossos delitos e pecados, então a gente tem uma transformação no nosso coração. O que teologicamente é mais preciso, vamos usar essa expressão, o nosso coração foi transformado, da mesma forma que eu falo que hoje nós somos santos, mas que ainda estamos em processo de santificação. Então o nosso coração foi transformado, o nosso coração não é mais um coração pecaminoso, mas é um coração que sofre influência do pecado. Nós ainda somos tentados pelo pecado, nós ainda somos influenciados pelo pecado, mas nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não exerce mais um domínio sobre nós em que nós somos incapazes de reagir. Perfeito. Então, quando aquele texto que eu gosto de falar bastante, Romanos 3, Romanos 3, de 10 a 12, mais ou menos ali, a gente tem um cenário, né, o retrato caótico do homem natural, que, apartado de Deus, tem então a escravidão do pecado, e ali o texto mostra que a sua impossibilidade total de fazer qualquer bem, a sua impossibilidade total de resistir ao pecado, a sua impossibilidade total de se achegar a Deus. Né? Ele não busca a Deus, ele não quer fazer o bem, ele não se importa com isso. É o cenário de Romanos 3, 10 a 12 ali, né?
Então, quando a gente olha para isso, aquele que já deseja a Deus, aquele que busca a Deus, aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que tem consciência de que peca, ele já não é mais escravo do pecado. Então, o pecado já não tem esse domínio sobre ele. Ele exerce de uma determinada forma uma influência. Então, isso a gente tem que ficar atento. Então, o pecado, sim, ele nos influencia. O nosso coração, sim, continua com alguns desejos, ou muitos, que não são adequados. Isso, de fato, acontece. Né? Mas, e aí eu concordo com você, de que as circunstâncias, elas vão apenas servir para que isso que está represado e não está colocado sob domínio, não foi transformado pelo Espírito, para que isso se manifeste. Né? Então, porque é muito comum, e isso faz pouco tempo que acontece mais ou menos ali desde Gênesis 3, as pessoas terceirizam a responsabilidade do seu pecado. Exatamente. Então, dentro dos exemplos que você deu, vou pegar aqui, você quer ver como você é uma pessoa má? Aqui em São Paulo isso é normal, você tomar uma fechada de trânsito, qual é a tua primeira reação? É abençoar a pessoa que te fechou? É elogiar o modo de condução da pessoa que te fechou? É simplesmente agradecer a Deus por ter mandado aquela pessoa na sua frente naquele momento? Eu tenho certeza que normalmente é o oposto dessas três coisas que você fará. Eu falo porque é mais ou menos assim que acontece comigo, tá certo? Então, nós temos ainda algo, né? Essas áreas que ainda não foram completamente restauradas, que elas são, então, em determinadas circunstâncias, elas vêm à tona de maneira muito clara e muito forte. Então, Tainá, quando a gente olha para as circunstâncias e para as frustrações, quais são os gatilhos, eu creio que os gatilhos são os ídolos do nosso coração. Né? Então, por exemplo, vamos pegar, agora eu vou tentar avançar aqui, com a ideia do Instagram. Né? Como a internet tem... Então, quando a gente pega ali, qual é o ídolo do meu coração? Se o ídolo do meu coração é aceitação, eu vou desejar ser aquela pessoa que tem um monte de seguidores. E aí, quando eu olho o fulano que tem um monte e eu não tenho, isso me gera frustração. Por que eu não tenho? Por que eu não tenho? Qual que é o meu problema? Não sou legal? Inclusive, eu sou melhor do que ele. Não sou legal, sou muito mais divertido. Eu conheço... Como é que é aquela história? Eu conheço ele pessoalmente. Eu me orgulho da minha humildade. Né? Eu me orgulho da minha humildade, eu sou muito melhor do que ele. Mas quando a gente olha para isso, por exemplo, que não é o que está acontecendo com o meu, né? Eu comecei a falar as coisas lá, o povo está deixando de seguir. Não tá não, hein? Tô de olho no seu, hein? Tem gente começando a ter a galera saindo, né? Mas isso é uma coisa. Por exemplo... Mas aí já é troca de público mesmo, né? Mas aí, por exemplo, se o ídolo do meu coração é ser aceito pela minha beleza, quem eu vou invejar? Que frustração que eu vou ter? Quando eu olhar aquela pessoa no Instagram, eu vou pegar o Instagram, que é o jeito mais fácil da gente, né, se deparar com essa realidade. Né? Se for lá na roça que eu morava, lá é a pessoa da escola, enfim, né? Mas é quando você olha para aquela pessoa que é muito mais bonita que você, né? Aí você olha e fala assim, eu queria ser assim, mas eu vou pegar e vou pôr a culpa na burrice dela. Ela não é inteligente igual eu sou, vai arrumar defeito, né? Sim. Mas não sei o quê. Então, esse tipo de coisa gera frustração? Pode, mas só revela os ídolos do meu coração. Então, o ídolo do meu coração pode ser o dinheiro. Então, eu me frustro porque eu não tenho a grana que determinada pessoa, que é muito mais incompetente do que eu tenho. É só você pegar essas Felipe Neto, esses caras aí, cara, só destrói, né? Não contribui para nada. Exatamente. Os caras milionários. Mas se o dinheiro é um problema para mim, eu vou ficar frustrado com esse tipo de coisa, né? Então, por isso que eu falo que a importância da gente entender o nosso propósito de vida, o sentido da vida, né? Igual teve a aula da EBD que eu dei. E já teve um programa, né? Teve um programa também. Quando a gente entende o sentido da vida, eu me desapego de coisas que não importam para aquilo que Deus está me propondo. Né? Então, aí, todo o sentido da vida vai ter como buscar o reino em primeiro lugar, vai ter todo esse pacote misturado, mas então as circunstâncias não vão importar. Por quê? Agora me veio à tona aqui, Filipenses 4. Paulo vai falar, alegrai-vos no Senhor, ou alegrai-vos no Senhor, sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Paulo, nesse texto, aí depois ele vai continuar falando da ansiedade, falando disso, daquilo outro. O que Paulo nos ensina, a partir de Filipenses 4, e com a sua vida e com outros escritos, é que para o cristão verdadeiro,
A gente não deveria deixar com que as circunstâncias influenciassem a nossa alegria. A gente não deveria deixar com que as circunstâncias gerassem um sentimento de frustração no nosso coração por conta de nós não atingirmos objetivos que nós traçamos. O que Paulo está dizendo é que, pelo fato de nós termos sido salvos, pelo fato de existir uma herança eterna esperando por nós, pelo fato de Deus trabalhar em nós ao longo da nossa existência, pelo fato de Deus, com a sua boa e santa mão, nos proteger, nos conduzir, nos sustentar, não importa quais são as circunstâncias, eu tenho motivo de sobra para estar alegre. Ainda que de alguma forma, em algum momento, como diz Pedro, eu seja contristado por algum instante, eu fique triste, mas não perca a alegria da minha salvação. Né? Aí Pedro vai falar que nós vamos passar por provações, se necessário, e por breve tempo. Então, às vezes você fala assim, mas estou tanto tempo passando por isso, Pedro vai falar, não, é pouco. Né? Mas tudo isso para mostrar que quando o nosso propósito de vida está correto, aquilo que eu não tenho não me gera frustração. Quando eu estou alinhado com Deus, quando o plano de Deus está claro para mim, e não estou falando claro todos os passos da minha vida, mas quando eu sei que eu tenho buscado fazer a vontade de Deus, quando eu tenho buscado fazer parte desse reino, quando eu tenho buscado cumprir os mandatos de Deus, quando eu tenho buscado uma vida de santidade, o fato de eu não ter algumas coisas não vai me gerar frustração. Mas a frustração vai acontecer? Vai, em algum momento vai, em alguma intensidade vai, né? Eu me frustro constantemente, mas isso me humilha, porque isso me mostra o quanto ainda estou distante de Deus, o quanto ainda tem de ser transformado no meu coração, o quanto de ídolos eu ainda carrego aqui dentro. Mas faz parte do processo de ser santificado, de ser conformado à imagem de Cristo. Muito bom. E pastor, eu quero ler um comentário aqui antes, mas eu gostaria de fazer só uma... Só se for comentário bom, tô brincando. É um comentário... não vai se frustrar, hein? Mas, e depois eu quero fazer uma pergunta. O Sansão Pereira colocou assim, frustração vem com objetivos não alcançados. Outra oportunidade, talvez uma boa frustração, querer ser e atingir tudo que Deus planejou a mim. Aí, vem aquela pergunta assim, 2 perguntinhas. E aí eu quero aproveitar e já mandar um abraço para a Luana, que está aqui com a gente, a Delva, a Marlene, a Sandra, a Eliana, que está aqui. E aí, qual que é a minha questão? Existe frustração, está fora do roteiro, hein? Existe uma frustração boa e frustração ruim? Ruim a gente sabe que sim, mas existe essa frustração boa quando a gente quer alcançar os planos de Deus para a nossa vida e a gente constantemente vê que nessa vida, aqui na Terra, né, nós ainda, né, temos ali o pecado, ali viveremos ainda não vamos viver em santidade na Terra, né? Plena, santidade plena igual no céu, tá? Deixa eu deixar claro. A Bíblia vai falar que existe tristeza que é boa. Que é a tristeza que vai produzir o arrependimento, que vai produzir a volta para Deus, né? Então, se essa frustração, de alguma forma, ela pode, vamos lá, ser usada para um propósito bom, eu acredito que sim. De que maneira? Por exemplo, maneira bem simples aqui, sem inventar muita moda. Se eu passo por uma frustração, eu tenho a oportunidade de olhar para essa circunstância e falar, por que eu estou frustrado com isso? Né? Enquanto eu estou falando, estou tentando trazer algum exemplo meu, né? Então, por que eu estou frustrado com isso? Aí, a partir do motivo da frustração, eu falo assim, isso é legítimo ou é ilegítimo? Boa pergunta. Isso, dentro do parâmetro bíblico, está ok ou não ok? Se dentro do parâmetro bíblico está ok, peraí, mas por que eu ainda estou me frustrando com isso? Né? Por que Deus então? Né? Aí você começa a fazer outro tipo de raciocínio. Ou então assim, olha, peraí, se isso não está encaixando no parâmetro bíblico, eu não deveria estar frustrado com essa coisa. É algo que eu não deveria desejar. Né? Então, vamos lá, vou trazer um exemplo meu.
Eu e minha esposa, a gente já falei sobre isso outras vezes, né? Até pela manhã de novo eu comentei isso. Mas vai para 13 anos que a gente tenta ter filhos, né? Deus não permitiu até o momento, ou impediu, a gente pode usar o termo que quiser, a ação é a mesma de Deus, e nem biológico e nem por adoção, né? Isso gera uma determinada frustração em vários momentos da vida, sim. Essa frustração, de uma certa forma, ela é legítima? É legítimo Deus falar para multiplicar? Sim. Né? Então, muitas vezes eu perguntei para Deus, mas se o Senhor falou para multiplicar e eu não estou multiplicando, eu não estou conseguindo obedecer o que o Senhor mandou porque o Senhor não está deixando. O que é para mim? O que o Senhor quer para mim? São perguntas que eu já me fiz. Né? Hoje eu sou, assim, a gente está bem tranquilo, assim, bem resolvido com essa história. Continua tendo desejo, mas a gente é muito bem resolvido. E aí eu falo assim, então essa frustração é legítima. Agora, ela é legítima a ponto de afetar a minha vida? Aí não deveria. Exato. Porque se eu não tenho, é porque Deus tem um propósito nisso. Né? Então, uma vez um amigo meu, pastor, falou assim, Léo, talvez, não estou falando que é isso, mas pode ser uma possibilidade, talvez no seu ministério, você e a Dani tenham que viajar demais. Vocês talvez tenham que ser usados em vários cantos e talvez para vocês ter filho não está enquadrado dentro daquilo que Deus está imaginando para o seu ministério. Pode ser? Pode. Não sei. Né? Deus não apareceu para me revelar isso. Né? O que eu sei é que isso em vários momentos gerou frustração por uma coisa legítima. Agora, se essa frustração me afasta de Deus, isso mostra que o meu coração está errado. Sim. Então eu preciso ajustar meu coração. Existe um ídolo no meu coração que é ter um filho. Então algo legítimo pode se tornar ilegítimo. Agora, se no meu coração eu fico frustrado, mas ao mesmo tempo eu me contento e aprendo a esperar em Deus o que Ele tem para mim, isso gerou uma resposta bíblica. Vamos falar assim, uma resposta ok dentro dos parâmetros bíblicos. Então a frustração ela pode acontecer de uma forma que vai te conduzir a uma reflexão profunda, né? Porque não tem como você dar diante de uma circunstância dessa que mexe com a sua existência como um todo e falar que isso não te impacta. Né? Então, eu estou trazendo um exemplo de uma coisa legítima que Deus manda a gente fazer e que para mim não está dando certo. Agora, o que será que Deus vai fazer com isso? Não sei. Agora, como diria lá, como ele fez com o profeta, pode o barro falar para o oleiro, esse vaso que o senhor está fazendo está meio errado? Um outro exemplo, pode o pincel olhar para um quadro e falar, não gostei da obra pronta, né? Então, assim, não dá um pincel. Quando a gente vê Deus falando isso, Ele está falando assim, olha, eu tenho autoridade, eu sou soberano e eu faço da forma como me agrada para a minha glória. E aí, para isso eu posso não te dar filhos, para isso eu posso te dar filhos. Para isso eu posso te dar um filho, eu posso te dar 12 filhos. Eu posso te dar um bom emprego, eu posso te dar um emprego humanamente falando ruim. Mas é a minha glória que eu viso na sua vida. Que a tua vida me glorifique. Então, dentro dessas circunstâncias, eu tenho que entender, e às vezes a gente não vai conseguir entender, então a gente aceita, que Deus tem um propósito maior, que é a glória dele. E de que maneira isso vai acontecer? Não tenho a menor ideia. Entendeu? Então, assim, a gente não tem resposta para tudo. O que o nosso coração vai encontrar descanso é que quem controla a minha vida, quem cuida dessas áreas da minha vida, quem me dá ou não me dá filhos, e Jó fala isso, ele deu, ele tirou, ele é santo, ele é amoroso, ele é justo, ele é sábio. Então, se é esse Deus que eu estou falando e é esse Deus, o meu coração vai ter que começar então a encontrar descanso nele. Amém. Porque senão eu vou estar falando para Deus que Ele não sabe o que Ele faz com a minha vida. E aí, é além da ousadia e alegria, né? Você falar isso para Deus, né? Quando você olha para um filho de 5 anos, né? Eu vou falar no caso, eu vejo o sobrinho lá, né? Que ele não quer fazer tal coisa que os pais mandaram ele fazer. Para que ele
acha que ele é. Agora, a diferença de uma criança de 5 anos para nós com 40 é muito menor do que a diferença nossa para Deus. A gente acha que a gente é muita coisa, mas a gente é inferior a uma criança de 5 anos diante de Deus. Meu Deus, é verdade. Então a gente precisa aprender a descansar nisso, a pôr as coisas na perspectiva correta. Né? Aprender a descansar de que aquele que possui as rédeas da história e com isso da minha vida, ele é sábio, ele é amoroso, ele é santo. Né? E ele visa sempre a sua própria glória. Muito bom, pastor. E antes de ir para a próxima pergunta, eu gostaria de dar um recadinho para você que está aí nos acompanhando. É isso mesmo, eu quero falar de um evento que está pertinho de acontecer. Às vezes, em nossas vidas, né, a gente precisa sair ali da zona de conforto e aprender, né, coisas novas e se renovar. Na vida ministerial não é diferente. Precisamos sempre abrir o coração para as mudanças e novidades que agregarão ainda mais em nossa essência. Por isso, o evento Pregação Transformadora foi pensado especialmente para você que quer renovar a sua vivência e o seu ministério crescendo junto com a igreja. O Pregação Transformadora será entre os dias 3 e 6 de agosto deste ano, gente, a partir das 20 horas. Totalmente online e contará com a presença dos pastores Hernandes Dias Lopes, Jeremias Pereira, Ronaldo Lidório e Arival Dias Casimiro. Será uma grande bênção que agregará muito na sua vida. Faça a sua inscrição através do site que está aparecendo aqui na tela ou aponte o seu telefone celular para o QR Code e venha crescer com a igreja. Venha, né, fazer parte disso. Então, participe, se inscreva, não perca essa oportunidade, está ali na telinha, já aponte, né, o QR Code. Lembrando que se você fizer a inscrição pelo nosso canal, pela, né, a nossa divulgação, você vai estar ajudando com a Junta Missionária de Pinheiros. Por quê? Porque o valor que você vai estar, né, ali pagando por nós, esse valor, essa taxa vai ser revertida para as nossas missões, para os trabalhos missionários. Então, colabore, contribua e participe. Fica aí essa dica, mais uma programação vindo aí para a gente poder participar e aprender ainda mais, né? E com certeza vai ser um momento muito especial, né, pastor? O que o senhor acha? Eu acho que pode ser, sim. Acha que pode ser? E aí, fazendo assim, agora puxando para o nosso lado, né? Se você contribui, então, né, fazendo através do nosso código, você vai se ajudar, né? Como eu diria, você vai se ajudar e vai nos ajudar. Que no fim das contas é ajudar o reino. Exatamente. Né? Quando você se ajuda, né, entre aspas, aprimorando a sua capacidade, as suas condições para pregar a palavra, é Deus te usando para o reino. Muito bom, isso né? mesmo. E quando você investe dinheiro na Junta Missionária de Pinheiros, você está injetando aí direto na obra missionária, né, nos campos que Deus tem abençoado. Tem um detalhe importante, na hora de preencher o cadastro, você tem que colocar o voucher lá, que é IPPTV 20. IPPTV 20, não esqueça, aí sim vai ser completo. Então, anota aí esse voucherzinho, né, o código. Põe o código aí. Pastor, o que as escrituras nos orientam quanto às frustrações, né, esse sentimento? O que ela fala? Muitas vezes quando nós estamos frustrados, a gente não quer ler a Bíblia, a gente às vezes não quer ouvir, muitas vezes vir com a palavra de Deus, porque parece que a frustração muitas vezes também é com o próprio Deus, né? Muitas pessoas, quando você vai conversar, você percebe isso na fala. Como que a gente deve proceder nessa situação? Aqui eu já fiz aquela brincadeira, eu vou fazer de novo, que ela vai me ajudar a responder, né? Você acorda com vontade de orar? Às vezes não. Eu nenhum dia. Né? Mas às vezes sim. Eu acordo com vontade de dormir, né? Então... Dependendo do horário. Acordo com sono, já com vontade de dormir, né? Mas essa é uma brincadeira que eu faço, porque tem muitos momentos na nossa vida que a gente não tem vontade de fazer algumas coisas. E orar e ler a Bíblia, por exemplo, são duas coisas que estão dentro desse pacote de que em alguns momentos a gente não quer fazer. Né? Eu falei que o nosso coração ainda sofre influência do mal, do pecado, e em alguns momentos a gente não vai sentir essa vontade. E aí eu tenho uma dica excelente. Olha, essa dica é imperdível. Para você que está sem vontade de orar. Sabe qual é a solução? Ora pedindo vontade de orar. Muito bom. Né? Então, quando você ora pedindo vontade de orar, esse problema vai sendo resolvido, né? Mas brincadeiras à parte, mas apesar de ser verdade, eu creio que a Bíblia já vai nos ensinar
que só existe uma fonte que traz realização. Só existe um lugar, que na verdade é uma pessoa, onde nós podemos encontrar a real realização. E quando nós estamos nessa pessoa, que é Jesus Cristo, e quanto mais nós nos aproximamos dele, quanto mais o Espírito trabalha em nós, maior é a chance, né, das coisas acontecerem da forma que nós não nos frustremos, não porque a vida não nos trará dificuldade, mas porque nós sabemos quem está do nosso lado, nós sabemos para quem nós vivemos, nós sabemos para onde nós estamos indo e nós sabemos quem está nos acompanhando e nós sabemos quem está nos sustentando. Amém. Então, quando eu penso sobre as dificuldades da vida, e eu, por exemplo, estou passando por um momento que você fica na expectativa de algumas coisas aconteçam, e aí a gente quer no nosso tempo. E eu me frustro porque as coisas não acontecem no meu tempo. Eu sou uma pessoa um pouco agitada, e aí quando as coisas não acontecem no meu tempo, eu fico meio frustrado, né? Mas quando as coisas não acontecem no meu tempo, Deus me mostra que é Ele quem possui o controle de todas as coisas e não eu. Quando as coisas acontecem fora do meu tempo ou quando elas não acontecem, Deus deixa claro que não são os meus desejos que têm que ser satisfeitos, mas os desejos dEle. Né? Então a Escritura vai nos mostrar que quanto mais nós estamos satisfeitos em Deus, mais alegres nós somos. Né? Tem um salmo que vai dizer que em Deus há plenitude de alegria. Em Deus nós encontramos a alegria completa. E aí, eu vou indicar aqui coisas do passado. A primeira aula minha, eu acho que é a primeira aula mesmo minha no canal da igreja, que é a glória de Deus e a felicidade do homem. Nossa, muito bom o tema. Foi minha primeira aula, logo depois da conclusão do primeiro ano de seminário. Então vocês vão ver que eu estava um balão, estava bem gordo. Tinha feito a cirurgia no joelho, estava bem gordo. Deus é bom, eu emagreci, graças a Deus. Mas o ponto que eu vou abordar ali é de que maneira a gente encontra a verdadeira felicidade. E eu vejo que a verdadeira felicidade é uma resposta para a frustração. Né? Então, assim, de que maneira eu não fico frustrado? Quando eu estou completamente satisfeito em Deus. Né? E agora eu vou derrubar a produção, de novo, igual eu fiz hoje de manhã. Tem um livro, chama Plena Satisfação em Deus, do John Piper. Eu já vi essa capa. Plena Satisfação em Deus, do John Piper. Ele tem tanto físico quanto e-book, se eu não estou enganado. Eu acho que tem um e-book, sim. Eu acho que, inclusive, tem um e-book. O que eu comprei foi em e-book. Então, a Bíblia vai nos mostrar, então, para resumir aí a resposta final, né? A Bíblia vai nos mostrar que a resposta para a frustração está em Cristo. Amém. Eu vou dizer para você que quando você está frustrado, por mais indisposto que você esteja, clame a Deus para que Ele fale contigo e vá para as Escrituras. Né? Coloque diante de Deus a sua insatisfação. Coloque diante de Deus a sua frustração. Quando a gente olha o livro dos Salmos, a gente vê em vários momentos o salmista colocando diante de Deus, mas muitas insatisfações, que parece ser fruto da frustração. Ele fala, o ímpio prospera e eu estou aqui sofrendo. Eu acho que isso é o que a gente mais escuta também nos dias a dias, em conversa, quando você vê alguém frustrado. O primeiro pensamento é esse, essa comparação que vai linkar com o programa de hoje cedo. Mas é isso. Mas o ponto é que quanto a gente esquece, né? Isso, na época dos salmistas, é mais compreensível. Eles não tinham uma noção clara ainda de céu e inferno. Né? A gente tem que lembrar que a Escritura, a gente fala que ela é a revelação progressiva de Deus. Deus se revelou de maneira progressiva ao longo do tempo, mostrando para o seu povo a maneira como o mundo, como a história da redenção se desenrola. Então, muitas vezes o salmista queria com que as coisas fossem resolvidas nesse tempo. Sim. E por isso, para ele, era estranho que o ímpio prosperasse. Entendi. Faltava uma perspectiva mais adequada sobre a eternidade. Então, por exemplo, quando eu olho para o ímpio prosperando, ou necessariamente eu não esteja prosperando, vamos colocar assim, você pode ter certeza que os melhores dias da existência do ímpio serão aqui na Terra.
aquilo que são os melhores dias da existência do ímpio serão os nossos piores dias, porque para nós é aguardada a vida eterna. Então aquilo que para nós é o sofrimento máximo da nossa vida, para eles é o prazer máximo que eles terão em toda a sua existência. Então as frustrações podem vir por comparação, podem vir por desejos errados do nosso coração, com certeza revelarão os nossos ídolos, mas também é uma grande oportunidade de nós, a partir dessas identificações, a nos achegarmos a Deus em busca de um relacionamento mais sincero, né? Ontem eu dei uma aula sobre a graça desconfortável e a transformação do cristão. De que maneira os sofrimentos dessa vida e talvez as nossas frustrações podem ser usadas por Deus na transformação do nosso coração. De que maneira Deus então pega circunstâncias que aos nossos olhos são terríveis e de que maneira Ele nos transforma, nos fazendo, entre aspas, mais crentes ou mais conformados à imagem de Cristo. Então eu creio que esse é um grande passo, né, da gente se achegar a Deus. Aí você fala assim, Léo, mas é o seguinte, eu estou sem forças para isso. E aí eu estou lembrando de um amigo meu do passado, na época de adolescência. Ele fala assim, tinha uma época que esqueci o cara, não tinha o que fazer com ele. E muitas vezes o que ele precisava era do ombro amigo. Então muitas vezes, quando você estiver sem forças, a Bíblia vai falar que é melhor ser dois do que um, porque se um cai, o outro que está em pé ajuda a levantar. Levanta. Um outro provérbio vai dizer que assim como o ferro afia o ferro, o homem é seu amigo. O ponto é que nos momentos de dificuldade, nesses momentos de frustração, Deus vai trabalhar em nossa vida também através dos nossos irmãos. E por isso é importante a importância, né, de você fazer parte do corpo de Cristo, de você fazer parte de uma igreja. Porque não ache que os melhores conselhos virão do ímpio. Não ache que os melhores conselhos virão daqueles que não fazem parte do corpo de Cristo. Então, muitas vezes o que nós precisamos é o conselho de cristãos maduros. O que nós precisamos é a oração de irmãos que estão próximos a nós. Muito bom. E aqui eu estou lembrando um trecho da vida de Jesus Cristo em que ele estava enfrentando a angústia da morte que viria, né? Daquilo que ele experimentaria na cruz, né? Não é só pela morte em si, mas é a condenação do pecado, é um pacote completo. Assim como Cristo teve as suas tentações, ele foi tentado no deserto pelo diabo, ele foi tentado em outros momentos. E quais foram os recursos que Jesus utilizou nos seus momentos de tentação? É uma pergunta. Ele orou na oração? Ele orou. O jejum? Não. O que mais? Teve os amigos, não sei, os discípulos. O que mais? A oração, jejum. Gente, completem aí, mandem no chat também, participem. Mas está indo bem, está indo bem. Ele tinha um conhecimento da palavra completo. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Porque como até na tentação ele utilizou dos recursos mesmo de versículos. Da mesma forma que o inimigo vinha corrompendo a escritura, ele vinha com a verdade. Resumindo, os recursos que Cristo utilizou para enfrentar as tentações são os mesmos que ele deixou para nós. São os mesmos. Então a maneira como Cristo enfrentou a tentação, que foi através da palavra de Deus, foi através da oração e através de irmãos na fé, nós também temos acesso a isso. Amém. Então, olha, assim gente, como reflexão. As mesmas ferramentas que o nosso Senhor usou para vencer a tentação, nós temos disponíveis para que nós utilizemos. Então, é a palavra de Deus, oração e irmãos na fé. Então, procure os seus irmãos na fé, procure a sua igreja. Dependendo da frustração, porque tem frustração também. É igual, tinha um professor lá, meu avô falou, tem a frustração de adolescente lá, a frustração do adolescente que teve a primeira desilusão ali com a namoradinha ou com aquela coisa, né? Relacionamento, que hoje em dia é crush, né? Eu tô meio velho, mas alguma coisa assim. Aí eu falei assim, isso é normal da adolescência. Agora tem frustrações que são maiores, tem frustrações que são mais profundas. Né? E isso então procure, né, essa ajuda de irmãos para que você possa aí ser reerguido, né? Porque Deus opera
através do corpo, né? Muito bom. Eu tenho um comentário aqui da Sabrina Sena que ela colocou: obrigada pela forma que vocês estão abordando esse tema tão delicado, que infelizmente é muito mal explicado na maioria das vezes. E ela respondeu aqui, ó. Ela te respondeu, a palavra. Boa, muito bom. E eu quero trazer 2 vídeos, já um na sequência do outro, gente, que esse vídeo é um mesmo programa. Esse vídeo é de um programa, e aí nós vamos ouvir agora, é um momento de conversa ali do reverendo Hernandes Dias Lopes, juntamente com Arival Dias Casimiro, no programa Conexão com Deus, e eles falam justamente sobre isso, e aí nós vamos ouvir a primeira parte do reverendo Hernandes, que ele fala o porquê, né, que a frustração normalmente acontece, o que desencadeia, quais os tipos de frustração, e aí depois o Arival, ele vem também falando questões das igrejas, né, que esse pode ser um dos motivos que trazem muitas pessoas para a igreja, em busca da palavra. Então, vamos ouvir. Filha, a primeira coisa, sabe, Isabel, pastor Arival, é constatar como hoje temos tantas pessoas feridas emocionalmente, feridas na alma, feridas na honra, feridas nas emoções, gente que vive debaixo de um rolo compressor, talvez abusadas lá na infância, dentro da própria família, pessoas que tiveram decepções na área amorosa, pessoas que tiveram decepções com parcerias de negócio, fizeram empresas juntos, né, foram sócios e foram traídos pelos sócios, ou até, sabe, Isabel, pastor Arival, pessoas feridas na igreja, decepcionadas com a igreja, foram exploradas, foram usadas, foram abusadas, e essas pessoas estão machucadas na alma, né? Hoje até desigrejadas. Talvez essa seja a sua situação. Então, nós que estamos trabalhando com as pessoas, isso aí faz parte do nosso dia a dia. E uma pessoa, quando procura a igreja, é porque ela já tentou de todas as coisas, né? Há um versículo lá em Provérbios que diz assim, que a esperança que se adia faz adoecer o coração. O que é a esperança que se adia? São as frustrações, são as decepções, né? E eu quero me deter um pouco, pastor, principalmente por aquilo que nós estamos vivendo lá na igreja, as pessoas que estão feridas e decepcionadas do ponto de vista espiritual. Pessoas que foram abusadas, né? Que foram feridas em nome de Deus, né? Que foram a uma igreja evangélica e ali elas foram manipuladas, elas foram comercializadas, foram exploradas na sua boa-fé, e que hoje se sentem aí feridas, decepcionadas e não acreditando mais em nada, fazendo crítica à igreja, fazendo crítica aos pastores. Botando todo mundo no mesmo balaio. No balaio. E eu creio que um dos grandes desafios que nós temos hoje é pastorear e tentar, pela graça de Deus, né, pela palavra de Deus, pelo aconselhamento cristão, que essas pessoas sejam restauradas, que elas voltem a ter um relacionamento sadio com Deus, que elas possam participar de uma igreja saudável, porque há igrejas saudáveis, há igrejas que estão aí pregando o evangelho, ensinando a palavra de Deus com seriedade. Você viu que o reverendo Arival, ele trouxe uma outra questão de frustração, que também daria até um outro programa, que é feridos em nome de Deus, né? Algumas denominações que se utilizam do nome de Deus, da palavra, e corrompe ali com benefício. Ali o que o pastor traz é algo muito sério, né? Porque são pessoas que usaram o nome de Deus para abusar de diversas formas de outras pessoas, explorar a fé dessas pessoas. E aí a gente tem algo muito complexo, porque as pessoas acabam confundindo os líderes com o próprio Deus, acabam confundindo a igreja como sendo algo, uma instituição que não possuirá erros, né? Então, uma certeza que a gente pode ter é que a igreja ela é composta por seres humanos ainda em processo de santificação. A certeza que nós temos é que nós nos frustraremos com as pessoas dentro da igreja. Isso porque nós carregamos as nossas fraquezas, os nossos defeitos, e outras pessoas carregam os dela, e naturalmente nesse tipo de relação problemas surgirão, né? Então existe um tipo de frustração que é comum e existe um tipo de frustração que é resultado então desse tipo de exploração, né? Isso traz marcas profundas, é uma outra realidade,
pessoas que tiveram os seus patrimônios dilacerados, né, por usurpadores, né, que se dizem pastores, mas são pseudo-pastores, deveriam ter vergonha de usar esse nome, mas isso de fato é muito difícil, daria para pensar numa pauta sobre isso, né, Sim. o que seria relacionado com falsos profetas e coisas do tipo, mas eu creio que é muito importante esse aspecto trazido pelo pastor Arival ali junto com o pastor Hernandes, né? Porque nós temos que nos lembrar que a nossa relação com a igreja não é por conta das pessoas, é por conta do seu dono. Nós nos frustraremos com as pessoas, mas jamais nós nos frustraremos com o dono. Porque o dono da igreja, que é Jesus Cristo, nunca falhará comigo e com você. Amém. Então essa é a certeza que a gente pode ter, né? Muito bom. E pra gente, eu quero mandar um abraço aqui pra Lise Toledo, que tá com a gente. Ela colocou, é muito difícil negar as nossas vontades. A Lise tá aí, ó. E aí nos frustramos porque não queremos fazer isso. Ô Lise, manda abraço pro meu amigo Rafa aí. Lindo. Porque é figura lá. Estamos com saudades, viu? Figura. Pastor, pra gente encerrar então essa nossa conversa de hoje, né? De forma prática, como que a gente pode lidar com esse sentimento no nosso dia a dia, a partir daqui para frente, né? A partir de agora, né? Já tendo essa reflexão, já tendo essa visão já diferente, né? Do que nós tínhamos antes. Não tem solução fácil, né? Não tem solução rápida. O que existe é uma solução, é o desenvolvimento de um relacionamento com a pessoa mais importante que existe, que é Jesus Cristo. E como que a gente vai desenvolver esse relacionamento? A gente vai desenvolver através de uma compreensão adequada das Escrituras, de uma vida de oração, né, de uma vida de caminhada e reflexão da nossa própria existência. Então eu entendo que a parte dessa relação da frustração virá da compreensão de qual é o sentido da sua vida, por que você existe, por que você faz o que você faz, o que você está fazendo aqui, por que você acha que você caiu de paraquedas nesse mundo, né? Então, começar a pensar nisso, buscar em Deus o que Ele quer para você, qual é a direção, né, que Ele tem para a sua vida. Eu não estou falando que Ele vai aparecer audivelmente, vai aparecer um anjo e te falar isso. O ponto é que Deus vai conduzindo o seu coração, Ele vai respondendo as suas perguntas através das circunstâncias da vida também. E que ao longo dessa jornada, quando você vai adequando isso e quando você começa a buscar então o reino de Deus em primeiro lugar, e isso você vai fazer dentro da sua vocação, né? Seja você uma secretária, um cobrador de ônibus, um executivo, um CEO, um dono de empresa, o que quer que você seja. Deus te deu uma vocação e dentro dessa vocação você pode buscar o reino em primeiro lugar. Quando você começar a fazer isso, né, a tendência é que cada vez mais a gente vai se frustrando menos. E cada vez mais com essas frustrações, a gente vai começar a identificar quais são os ídolos do nosso coração. O que eu preciso combater na minha vida? Quais são os pecados que mais me atormentam? Quais são os ídolos que mais têm me sugado? E aí a gente vai caminhando em progresso de santificação. Quero só compartilhar um trecho de um livro, Graça Extravagante, que... eu recomendei ele hoje de manhã. Ai, gente, esse livro está sendo maravilhoso, assim, estamos tentando fazer uma leitura conjunta, eu entrei, né, fiz parte, a Paola e Letícia já estavam fazendo a leitura, eu falei, eu quero, né, elas retornaram à leitura, e aí tem um trecho muito interessante que justamente fala sobre a questão dos novos convertidos, né, nós temos um coração quente, mas ainda assim uma fé pequena que vai crescendo, fraca, né? Uma fé fraca que vai sendo desenvolvida. E essa pode ser muitas vezes um motivo de frustração de muitos, porque no começo muitas vezes Deus ali são coisas que são reveladas a nós de alguma forma, coisas grandes acontecem, mas não é que é uma regra que Deus tem que continuar assim com a nossa vida constantemente. Vai ter um período de silêncio, vai ter um período de trabalho, vai ter o deserto que a gente vai atuar ali e passar para quando chegar a glória. E é isso, a gente não pode... Aquele amor, aquele coração quente ali, aquele primeiro amor, né, que alguns costumam falar, né, que é o encontro com Deus ali, que não é, com Cristo. Que não é o entendimento correto do que é o primeiro amor. Exatamente. Recomendo a pregação que eu fiz. Aí, ó, tá vendo? Olha como é bom. A gente já tem um aparato. A igreja que não agrada a Cristo, se não me engano, tá no canal da Igreja de Pinheiros também, que vai dar a compreensão do que é esse primeiro amor. E aí é justamente isso, gente. O que acontece? Muitas vezes nós nos frustramos nessa caminhada
criar algo em nossa mente de se achar já santo e agora eu sou outra pessoa, eu nasci de novo e acredita que o nascer de novo vai ficar totalmente purificado, e aí você vai entender que a caminhada é um pouquinho diferente, e aí você percebe que muitas vezes você está numa caminhada constante brigando com os seus pecados e deixando de buscar o principal, que é conhecer mais da palavra de Deus. E então é isso. O comentário da Márcia colocou verdade, né? Existem pessoas que confiam porque não usam o crivo da palavra, que são aquela questão das igrejas, né? Se frustram nas igrejas por não conhecer a palavra. E quando você começa a conversar com essas pessoas que estão indagando, cheio de respostas e por perguntas, né? E aí você fala, mas tá... E aí alguns falam, mas onde está escrito isso? E tá lá. Aí você mostra, a pessoa já para. Até assusta. Assusta e fala, então tá na Bíblia isso? Mas o entendimento é você que está trazendo. Eu falei, não, o entendimento é baseado num estudo aprofundado disso. No outro versículo também fala sobre isso. E aí as pessoas começam a ouvir, mas até então elas desconheciam. E se apegavam nos seus... Até vou reforçar a indicação do livro, né? Que é um livro que eu não li, mas eu tenho um amigo próximo, né? Conhecido de vocês, o pastor Nilson, que eu confio muito nas indicações literárias dele, né? Ele é um devorador de livros, é um monstro dos livros. E o Nilson, né? Ele recomenda esse livro, Graça Extravagante, da Barbara Dugwid. E esse livro é tão bom que o Nilson está lendo pela 5ª vez. Gente, ele está terminando pela 5ª vez. Então, se o Nilson leu 5 vezes, quer dizer que o negócio é bom. Então, recomendo fortemente. Né? Já recomendei 2 livros aqui, derrubando o pessoal da produção, mas faz parte do jogo. Mas eu vou falar uma coisa, eu perdi o meu, já encomendei na Editora Hebron, que eu vou lá buscar, porque eu deixei o meu lá na viagem. Eu levei e nessa conversa com amigos... Quem falei, sabe um carioca não pega esse livro lá. Não, mas eu deixei com um amigo mesmo, falei, fica com ele, tem umas anotações aí, ignora, né? Tem uns desabafos, não me leve a mal. Eu perdi assim, eu dei. Perder é quando você perde, eu dei, eu presenteei. Pronto. E aí eu já vou pegar outro, e acho que eu vou deixar um de reserva. Entra no site agora, editorebron.com.br, já reserve o seu. Graça Extravagante. Pastor, nós ficamos por aqui, mas nós temos o desenho do dia, gostaria de compartilhar com você em casa. Lá. Desenho maravilhoso. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, versículo 5. E a alegria vem Todo pela mundo manhã. Fala isso, né? O choro dura uma noite, calma. A alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Amém. Então, que bom. Isso aí. Que lindo. Resume. A imagem já... Tá pronto. Diz tudo, né? Tá pronto. Vou ler um comentário do Sansão. Se eu frustrar um irmão, o perdão deverá ser manifestado, produzindo união na igreja, que é o corpo de Cristo. É cura, é pelo poder do Espírito Santo. E a Delva tem pessoas que acreditam que só no que o pastor fala e não leem a Bíblia, e por isso frustra quando descobrem alguma coisa errada. Também. Pastor, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Acabei de responder pro pessoal aqui quem é a autora do livro. Boa. Tá no bate-papo aí. Então acompanha aí o chat. Por isso que eu falo no celular, porque lendo as perguntas era fugindo de vocês, não. A gente olha, porque é para falar com vocês mesmo aqui, hein? Aqui onde a gente escuta a resposta vindo de vocês. Gente, calma, que antes, eu vou aqui aproveitar, já vou chamar, tem um vídeo da Lídia Dickel, que ela fala sobre o sistema EAD da Paulo Mackenzie, né? Ali da Igreja Paulo Pinheiros, né? Então agora... Isso. A Presbiteriana, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, está em parceria com o Mackenzie e tem um polo para quem quiser estudar, fazer uma especialização, um ensino, graduação ou pós-graduação à distância. E aí a Lídia vai explicar direitinho como que funciona, né, e quais as vantagens de você aí agora, que tem vontade de fazer uma faculdade, né, já se preparar e se graduar. Eu tenho um recado muito especial para você que quer investir no seu futuro e garantir uma vaga no mercado de trabalho. Você já pode cursar sua graduação ou pós-graduação à distância numa das melhores universidades do país, o Mackenzie, aqui mesmo em Pinheiros, fazendo sua matrícula o quanto antes no nosso polo de ensino à distância. Estudando com a gente, você ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, já que todo o lucro vai para os projetos da nossa junta missionária. São 14 cursos de graduação com mensalidades de apenas R$ 460 para as licenciaturas em Filosofia, Letras, Matemática, História e Pedagogia,
Além disso, tem as graduações de tecnologia nas áreas de empreendedorismo e novos negócios, jogos digitais, gestão de recursos humanos, gestão comercial, gestão financeira, análise e desenvolvimento de sistemas, marketing, logística e processos gerenciais. As inscrições para o processo seletivo ficam abertas até o próximo dia 30 de junho. E para você que quer fazer a melhor pós-graduação do mercado, nós oferecemos aqui no nosso polo de EAD 27 cursos diferentes nas áreas de Direito, Educação, Economia, Gestão, Neurociência e Liderança, e as matrículas estão abertas. As mensalidades custam só R$ 599. Garanta a sua vaga usando o voucher Polo Pinheiros. A relação completa dos cursos e todas as informações estão no site mackenzie.br/EAD. Venha estudar com a gente no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie e não se esqueça, fazendo isso, você garante a formação de qualidade e ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Olha só, uma oportunidade para você. Nós ficamos por aqui, agradeço muito a sua participação, fique com Deus, tá? Lembrando que se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora mesmo, compartilhe para que mais pessoas conheçam o nosso canal da IP Pinheiros. Hoje à noite, Conexão com Deus, às 20 horas, participe. Gente, até amanhã, se Deus quiser. Um beijo, tchau!